grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: o que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Pai Santo que estás nos céus, derrama sobre nós o Espírito Santo, lançando luz sobre o estudo da Tua Palavra. Que o Senhor fale, não o ser humano. O Espírito Santo fale ao nosso coração agora, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Vamos abrir a Palavra de Deus em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o verso 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o verso 18. Aqui lemos: mas todos nós, com cara descoberta, com rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Paulo aqui está falando de transformação. O cristão, ele é transformado gradualmente à semelhança daquele modelo que ele contempla. No livro Desejado de Todas as Nações, Deus diz que Jesus pousa para ser retratado em cada um dos discípulos. Jesus, como um modelo, está pousando diante de você, e você fica olhando para ele, e aquela imagem está sendo reproduzida na sua mente. Você está assimilando o caráter, a fisionomia, o sorriso, os sentimentos de Jesus, você está assimilando. E nós vamos sendo transformados de glória em glória, de grau em grau, passo a passo. Você já parou para se perguntar: por que que quando nos convertemos, por que que quando somos batizados, ainda continuamos com vontade de pecar? Por que que as pessoas que fumavam, depois que aceitam a Jesus Cristo e são batizadas, ainda sentem vontade de fumar? Alguns não, mas a maioria ainda sente vontade. Não fumam, porque Jesus não quer, mas sentem a vontade. Eu conheci uma esposa de pastor que ela disse: olha, eu ainda continuei fumando depois do meu batismo. Ninguém sabia. Mas Deus é misericordioso. Deus me libertou. Deus me libertou, mas eu ainda fracassei várias vezes depois do meu batismo. Por que é que depois do batismo? Porque você aceitando a Jesus, você é perdoado, confessando os seus pecados, você está perdoado, sendo batizado, o seu nome é registrado no livro da vida. Você está salvo em Jesus, mas ainda sente vontade de fumar, ou de beber, ou de ver alguma coisa que não deveria ver, ou de assistir alguma coisa que não deveria assistir, ou sentimentos de raiva de alguém que você não deveria mais sentir, porque você já é uma nova criatura, você já aceitou a Jesus como seu Salvador. Por que ainda temos vontade de pecar, se já fomos perdoados? Queridos, o perdão acontece instantaneamente no momento em que nós confessamos nossos pecados. Por isso diz em 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Confessou, recebeu o perdão. Isso é algo instantâneo. Você passa da morte para a vida instantaneamente. Você sai do reino das trevas e entra para o reino da luz instantaneamente. No momento em que você aceita Jesus, esse nome poderoso, esse nome forte, faz uma mudança na sua vida e o transporta do reino das trevas para o reino da luz. Mas por que então ainda continuamos caindo, escorregando, deslizando? Por quê?
Porque embora nosso nome esteja no livro da vida, e embora tenhamos sido salvos por Jesus, perdoados por Jesus, ainda não temos o caráter de Jesus. O caráter de Jesus não nos é comunicado no momento em que somos batizados. O caráter de Jesus não nos é comunicado no primeiro mês da nossa experiência de batizado, de nova criatura. O caráter de Jesus não nos é transmitido no primeiro ano ou no segundo ano. O caráter nosso ainda continua sendo aquele caráter antigo que nós tínhamos e que gostava de coisas erradas. Mas estamos perdoados. O perdão é instantâneo. A salvação é instantânea, como foi o ladrão na cruz, está certo? Ele foi perdoado e foi salvo instantaneamente ao lado de Jesus. Porém, queridos, a comunicação do caráter de Jesus é de glória em glória, é de passo a passo, é de degrau em degrau, aos poucos. Porque esta comunicação do caráter de Jesus, essa comunicação da mente de Jesus para você, Deus chama isso de santificação. Santificação. Quando você recebe a Jesus Cristo como Salvador, você é perdoado e Deus acredita para você a santidade de Jesus. Deus acredita. É um crédito que Deus dá para você e para mim, a santidade de Jesus. Porém, Ele não acredita 100% do caráter de Jesus para você instantaneamente. Isso é gradual. É aos pouquinhos. Como eu já disse aqui, Jesus levou 33 anos para construir este caráter que Ele tem. É um caráter santo, perfeito, resistente, que aprendeu a dizer não para o pecado. E Ele quer dar para você e para mim este caráter dele, santo, imaculado e perfeito. Mas se Ele, o Filho de Deus, unigênito, o Santo de Deus, que nunca pecou, se Ele construiu este caráter em 33 anos, certamente Ele não vai nos passar este caráter em poucos meses ou poucos anos. Se Ele, o Filho de Deus, o fez em 33 anos, quantos anos precisaremos que este caráter de Jesus nos seja comunicado gradualmente até que alcancemos a plenitude do caráter de Jesus? Quanto tempo? A nossa existência. Por isso é dito que santificação é obra da vida toda, de toda uma existência. A nossa alegria, o nosso consolo, irmãos, é que embora não tenhamos plenamente ainda o caráter de Jesus, depois de 1 ano de batizados, 2 anos de batizados, mas nós estamos recebendo o caráter de Jesus, gradualmente, na medida em que buscamos, na intensidade com que desejamos este caráter. Será que nós realmente desejamos este caráter, esta mente de Jesus? Ser santificado é tornar-se participante da natureza divina. Porque quando você começa a receber o caráter de Jesus, você está recebendo um caráter divino humano. E você começa a ser participante da natureza divina. Ser santificado é tornar-se participante da natureza divina, captando o espírito, captando o sentimento de Jesus, sempre aprendendo na escola de Jesus. Os sentimentos de Jesus nos são transferidos. Por isso diz aqui o apóstolo Paulo, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Vamos ler aqui em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. E o verso 2 em diante. Filipenses capítulo 2. E o verso 2 em diante. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor,
o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu, propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Este processo que fará com que você sinta o que Jesus sentia, para que haja em você o mesmo sentimento que houve também em Jesus, este é um processo que dura anos, dura uma existência. Quando você prioriza o que é santo, quando você prioriza na sua vida pensar nas coisas de Deus, nas coisas que Deus ama, pensar no céu, quando você começa a valorizar a mente e o caráter de Jesus, quando você começa a dedicar tempo para contemplar o modelo que está diante de você, e você toma tempo para contemplar este modelo e assimilar o caráter dele, você começa a sentir como Jesus sentia, a pensar como Jesus pensava, falar como Jesus falava, amar as pessoas como Jesus amava, ter misericórdia das pessoas e ter a mansidão de Jesus, para que haja em vós o quê? O mesmo sentimento que houve também em Jesus. Quando isto vai acontecer? Na medida em que buscarmos. Uns mais rápido, outros mais demorado. Porque depende da busca, da ansiedade, depende do desejo. A intensidade do desejo determina a quantidade do caráter de Cristo que estará sendo comunicada para você. É impossível para qualquer de nós operar esta mudança por nosso próprio poder ou esforço. É o Espírito Santo, o Consolador que Jesus enviaria ao mundo, que transforma o nosso caráter segundo a semelhança do de Jesus. É impossível ser semelhante a Jesus sem o Espírito Santo. Por isso, irmãos, o mesmo valor que tem a morte de Jesus na cruz, tem também o derramamento do Espírito Santo. Ninguém pode dizer que a morte de Jesus foi mais importante do que o derramamento do Espírito Santo. Ninguém pode dizer que o derramamento do Espírito Santo foi mais importante do que a morte de Jesus, porque uma coisa sem a outra estaria totalmente incompleta. Jesus morrendo na cruz por você, mas não enviando o Espírito Santo, nada ia acontecer. Ninguém seria convencido do pecado, ninguém abandonaria os maus hábitos, ninguém seria transformado à semelhança de Jesus. O cristianismo se tornaria uma religião de fracasso, de tragédia só. Mas graças ao Espírito Santo que implanta em você a mente de Jesus, graças ao Espírito Santo que nos convence do pecado, graças ao Espírito Santo que desperta em você o desejo de ser semelhante a Jesus, graças ao Espírito Santo que nos comunica tudo o que é de Jesus, então o cristianismo se torna uma religião de vitórias, de transformações, de sonhos, de nobreza de ideal. Nos eleva, purifica os nossos gostos, até mesmo o gosto por cores, o Espírito Santo purifica. Não é só por música, não é só por programa de televisão. O Espírito Santo não nos purifica somente este tipo de gosto, ele nos purifica até o gosto por cores. É o Espírito Santo Consolador que Jesus enviaria ao mundo, que transforma o nosso caráter segundo a semelhança de Jesus. E quando isso se consuma, refletimos como espelho a glória do Senhor. Isto é, o caráter daquele que assim contempla Jesus é tão semelhante ao de Jesus, que quem o observa vê o próprio caráter de Jesus resplandecendo dessa pessoa como de um espelho. É obra do Espírito Santo. Não dá para esconder isso. Você será adornado da mansidão de Jesus. Esse é um adorno celestial. Ninguém poderá
ir ao céu sem esse adorno, chamado o adorno da mansidão do nosso Senhor. E nesse mundo em que nós vivemos uma vida muito estressante, não é fácil ter esse adorno da mansidão de Jesus. Precisamos tempo para chorar, para confessar os nossos pecados, para clamar por essa mansidão que não é nossa, é de Jesus, mas nós precisamos dela. Para que Deus realmente nos dê essa bênção, sem que o percebamos, somos transformados dia a dia. Você percebe que está sendo transformado? Não. Sem que o percebamos, somos transformados dia a dia. Qual é a certeza que eu posso ter de que eu estou sendo transformado à semelhança de Jesus? A certeza que você pode ter é a certeza do seu pedido, da sua busca. Você tem certeza que você está pedindo e buscando? Tenho. Então tenha certeza que está sendo transformado. Ah, mas eu não estou vendo. Isso não importa. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Não importa. Mas está acontecendo o processo. Porque assim Deus disse, assim será. É a palavra do Senhor. Não é o que eu sinto, não é o que eu vejo, mas é a palavra que saiu da boca do Senhor. É isso que é importante, meu querido irmão. Sem que o sintamos ou percebamos, estamos sendo transformados dia a dia, tornando-se os nossos caminhos e vontade, os caminhos e vontade de Cristo Jesus. Os caminhos de Deus não são os nossos. Nós fazemos tantos planos e não acontecem. Eu não disse no início que não era para estarmos aqui hoje? Nós só viemos buscar o carro. O carro estava no concerto. O carro saiu do concerto, foi levado para casa. Quando eu cheguei aqui segunda-feira, eu cheguei só para pegar o carro, pegar as netinhas e voltar. Mas nós não sabemos nada. Deus é que sabe tudo. Nós fazemos os planos e Deus transtorna os planos. Protegeu a vida das netinhas, protegeu a vida da nora, mas não protegeu o carro. O carro ficou um bagaço. Mas quem importa o carro? Carro é lata. Carro é plástico. Então, meus queridos, Deus quer nos aplicar uma injeção de imunidade a carros, a casas, a coisas. Tudo isso é besteira, tudo isso é tolice. Deus quer deixar você imunizado a estas coisinhas que os seres humanos que não conhecem Jesus dão tanto valor. Mas que para Deus, isso não é nada. O que para Deus é importante são vidas. Pessoas pelas quais Jesus morreu. Nossos filhos, nossos netos, nossa esposa, nosso marido. Sim, refletir a imagem de Jesus. Dar valor àquilo que Jesus dá valor. Os cristãos professos deixam de ficar demasiadamente próximo das baixadas da terra. Eu estou lendo para vocês esta jornada do dia 27. Como a Edilene disse, falou que está fazendo a jornada de 80, não é? Eu também estou nessa jornada de 80. Não é? Eu terminei a jornada dos 40 e reiniciei de novo. E agora eu estou lendo como se eu não tivesse lido ainda. E grifando o que eu não grifei ainda. Então, queridos, você vai aprendendo cada vez mais. Não pare a jornada. Ah, eu já fiz a jornada, e agora o que eu vou fazer? Faça de novo. E você vai perceber que o Espírito Santo vai falar coisas que não falou antes. Nos ajudará a entender aquilo que nós não entendíamos antes. Os cristãos professos são professos, não são legítimos e verdadeiros. Por quê? Deixam-se ficar demasiadamente próximos das baixadas da terra. O que é que você entende por ficar próximo da baixada da terra?
próximo das praias, não é? Próximo das discotecas, próximo das coisas que o mundo valoriza, as baixadas da terra. Ló queria o céu, queria a salvação, mas perdeu a família inteira, porque ele ficou muito perto das baixadas da terra. Ele desceu para o vale de Sodoma. Ele passou a viver nas baixadas da terra. E Deus disse para Abraão: aqui não é o seu lugar. O lugar que eu tenho preparado para você é a montanha. Porque o povo de Deus é o povo das montanhas. Porque o Deus da Bíblia é o Deus das montanhas. E Deus levou Abraão para as montanhas. E Ló foi para as baixadas da terra. Próximo do mall, próximo do shopping, próximo do cinema, próximo dos bares, próximo dos restaurantes, próximo dos McDonald's, não é? Então estava ali, na baixada da terra. E ele perdeu a família inteira. Há pessoas que vão se salvar, infelizmente sozinhos. Ló é um deles. Ló vai estar no céu. As duas filhas não, porque são ímpias. A esposa também não, porque era ímpia. Perdeu a família inteira, porque decidiu ouvir o conselho da esposa e ir morar nas baixadas da terra. Ele foi armando as suas tendas até Sodoma. E quando os anjos chegaram para visitar Ló, ele não estava perto de Sodoma, ele estava no downtown de Sodoma, no centro. Queridos, os professos cristãos são professos porque vivem nas baixadas, muito próximos do pecado, muito próximos do pecado. E os cristãos legítimos querem viver longe, distantes do pecado. Os professos cristãos têm os olhos treinados para ver somente as coisas comuns. Seu espírito se demora nas coisas que os olhos contemplam. Sua experiência religiosa é muitas vezes superficial, insatisfatória. E suas palavras são frívolas. O que é que você entende por palavras frívolas? O linguajar dos cristãos que são professos é um linguajar comum, que todo mundo tem. Falam as mesmas coisas, comentam as mesmas coisas, cantam as mesmas músicas. Não há diferença nenhuma entre ele e o mundo. Conversa frívola, picantes, piadas picantes, sensuais, maliciosas. Como podem refletir a imagem de Jesus, se vivem nas baixadas da terra? Ser cristão é ser semelhante a Jesus. Jesus fugia das baixadas da terra. Jesus só descia para os vales para pregar, para curar, para estar no meio da multidão, revelando o caráter do Pai diante da multidão. Mas depois que ele fazia o trabalho no meio da multidão, ele se isolava na montanha. E depois de horas e horas na montanha, ele descia para junto da multidão. O Desejado de Todas as Nações diz assim que a vida de Jesus era dividida entre o monte da oração e o convívio com a multidão. Essas duas coisas. A vida de Jesus era dividida entre o monte da oração e o convívio com a multidão. Ele convivia com a multidão nas baixadas. Mas ele estava contando as horas para poder subir o monte e estar na presença do Pai. Quando você está trabalhando, quando você está negociando, quando você está comprando, você está nas baixadas. Mas você não tem prazer ali. O seu prazer é subir o monte, estar na presença do Pai. A Bíblia diz que Enoque era assim. Enoque, ele convivia com as pessoas, mas ele passava muitas horas isolado na presença do Pai. Até o momento em que o Pai disse para Enoque: a gente passa tanto tempo junto, então venha para cá logo. A gente passa tanto tempo juntos,
Então venha logo para cá, para o nosso lado. Queridos, ser cristão é ser semelhante a Jesus. Ser cristão é ser amoroso. Ser cristão é ser alegre. E hoje eu li um texto que me serviu muito, porque com tantas coisas acontecendo de forma contrária ao que a gente pensa, ao que a gente planejou, a gente às vezes fica o quê? Infeliz. Eu também passo por isso. Eu também fico chateado. Digo, Senhor, assim não, né, Senhor? Uma coisa incerta. E eu li hoje, na meditação de hoje, que diz assim, olha só, em sua palavra o Senhor tornou claro que o seu povo é um povo alegre. Eu estive aí uns dias que não estava alegre, eu estava infeliz e triste. E quando eu li isso aqui, eu pedi perdão para o meu Deus. E diz mais, isso está na página 31. Eu li hoje a número 31. Dizia assim, a alegria espiritual é o resultado da fé ativa. Alegria espiritual. Se não existe alegria no que está acontecendo ao seu redor, você tem o quê? Alegria espiritual. Queridos, nem tudo na vida dá alegria, lógico. Como é que você pode ver um carro acabado, seus planos ruídos, você fica sem entender? Mas você pode ter alegria espiritual, que é a alegria de que a vontade de Deus está sendo feita, embora eu não entenda como ela está sendo feita, e eu não entenda por que está sendo feito desta forma. Eu não entendo. Mas você confia na direção do Pai. Então, ser cristão é ser amoroso, ser cristão é ser alegre, ser cristão é ter paz, a angústia tem que desaparecer, tem que prevalecer paz na sua vida, ser cristão é ser paciente, bondoso, fiel, manso, como Jesus, e cheio de domínio próprio. Não falar o que dá vontade de falar. Porque quando a gente fala o que dá vontade de falar, é só para depois vir pedir perdão, porque nós pecamos. Isto é ser cristão. Amor, alegria, paz e inexprimível gratidão penetrarão a alma, e a linguagem dessa bendita pessoa será: tua mansidão me engrandeceu, Senhor. Salmo 18, 35. Mas os que esperam contemplar uma transformação mágica, os que esperam contemplar uma transformação momentânea, de uma hora para outra, em seu caráter, esses serão decepcionados, porque essa transformação não acontece instantaneamente. Não temos motivo para temer. Enquanto olharmos para Jesus, a transformação estará sendo operada, mas não é instantânea. Eu já falei para vocês que cura de leproso, cura de câncer, isso é milagre. Mas receber o caráter de Jesus e a mente de Jesus não é milagre. É comunhão. Milagre acontece assim, ó. Quando Naamã, vi a minha esposa contando a historinha para as netinhas sobre Naamã, quando Naamã saiu do 7º mergulho, a pele dele se tornou limpa, como de uma criança. Um milagre instantâneo. Mas a comunicação do caráter e da mente de Jesus não é milagre, não. É comunhão. Quanto mais comunhão, maior a semelhança com Jesus. Podemos sim temer constantemente que a nossa velha natureza de novo alcance a supremacia. Porque enquanto estivermos neste mundo, a velha natureza estará tentando obter supremacia de novo. Voltar e dominar a nossa vida.
Como a cera toma a impressão do sinete, assim deve a alma tomar a impressão do Espírito de Deus e reter a imagem de Jesus. Devemos crescer diariamente em amabilidade espiritual. Havemos de falhar muitas vezes, havemos de escorregar muitas vezes em nossos esforços por copiar o modelo que é Jesus. Muitas vezes havemos de nos prostrar em pranto, chorando aos pés de Jesus, por motivo das nossas faltas, dos nossos erros. Mas não devemos nos desanimar. Cumpre orar mais fervorosamente, crer mais plenamente e de novo tentar, com mais constância, crescer na semelhança de Jesus, sem desistir nunca. Assim você e eu seremos transformados de glória em glória, de passo a passo, à semelhança do nosso modelo perfeito que é Jesus. Que a graça de Jesus fique com você, meu irmão. Amém? Amém. Deus seja louvado.